Olá, alunos do curso técnico dedicados de enfermagem. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2024. Nós vamos dar continuidade aqui à aula de choque hipovolêmico. Na verdade, só vou reforçar o que já foi dado em sala, ok? As referências estão disponíveis aí. Eu, particularmente, prefiro o Guyton para estudar, porque eu acho que ele especifica mais, tá? Essa parte aí de compensatória, né, e tudo do choque, ok? Eu quero que vocês tenham em mente que o choque hipovolêmico, apesar do nome, né, da baixa volemia do volume, ele pode ser tanto hemorrágico quanto não hemorrágico, tá? E aí, para vocês lembrarem, o choque hipovolêmico não hemorrágico, principalmente as causas aí, vocês vão recordar, né, diarreia, vômito, edema por causa da transferência, né, do volume para o meio extravascular. E já no choque hemorrágico, são a perda direta aí do sangue mesmo, tá? As principais focos de perdas que a gente tem é o tórax, o abdômen, a pelve, os membros, são os órgãos que têm mais perdas de sangue, tá? E aí, gente, quando eu dei a disciplina de anatomia e fisiologia, eu falei que eu gostava de linkar fisiologia com anátomo, justamente por isso, porque quando chega nessas matérias assim, fica mais fácil, tá? De entender. Quando eu passei para vocês a circulação sistêmica e a pequena circulação lá pulmonar, eu cheguei a comentar com vocês, né, do débito cardíaco. E aí, para a gente aqui no choque hipovolêmico, é muito importante a gente saber, né, o que é um débito cardíaco. Então, vamos lá. A gente está falando de volume, né? Não é choque hipovolêmico, então é volume. Então, débito cardíaco tem a ver com volume, tá? É a quantidade de quê? De volume sistólico, tá? Vezes a frequência cardíaca. É uma regrinha bem básicazinha, né? Para a gente recordar aí do débito cardíaco. E aí, gente, vocês têm que lembrar da sístole e da diástole. A sístole, então, ela é a contração, não é isso? Ainda dei o exemplo da mangueira, né? Se a gente pisa numa mangueira, contrai a mangueira, o que que ocorre? O jato mais forte de água, né? Porque a gente diminui o calibre, não é isso? Eu dei esse exemplo em sala. E aí, a contração, então, tem a ver com o quê? Com a sístole, tá? Já a diástole tem a ver com o quê? A dilatação, né? Que esse coração ali vai fazer para quê? Para entrar mais volume. Então, tem muito a ver com esse retorno venoso, a hora que retorna esse sangue dos membros inferiores, né, e do cérebro para o coração, através das veias, cavas, né? E aí, esse sangue, ele vai para onde? Né? Ele vai para o ato direito. E aí, vocês têm que lembrar da circulação. E aí, a gente tem, então, só para recordar dessa circulação, a gente tem o ventrículo esquerdo, tá? Que ele é responsável por ejetar sangue, então, através aí da aorta, né, para o corpo todo, tá? E aí, depois, esse sangue ele retorna através dessas veias cavas para o átrio direito, ok? Então, qualquer alteração desse volume, desse retorno venoso, né, desse volume lá dentro, volume sistólico, né, ou da frequência cardíaca, ou seja, da contração, um paciente que, por exemplo, tem um problema ali de contração. Então, qualquer problema relacionado a isso, eu vou diretamente interferir no débito cardíaco, tá? Então, o choque hipovolêmico, por diminuir a volemia, né, eu vou estar diretamente afetando esse débito cardíaco, porque o débito cardíaco não é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, né? E aí, outra regrinha, tá? Vocês pegam aí, estudam, recordam aí dessas aulas.
Outra regrinha básica para vocês não esquecerem, tá? A resistência. E aí a gente tem que lembrar que existem compensações, né? Então, o corpo ele compensa de outras formas essa perda, né? Que perda? A perda do volume, dessa frequência. Então, assim, a gente tem vários mecanismos, né, que vai compensar isso daí. E aí entra o que eu dei aí a aula do sistema nervoso, né? Por exemplo, a ativação ela simpática, né, do sistema nervoso simpático, ela vai ocorrer essa ativação por causa da má perfusão tecidual. O que é isso, Priscila? Né? Perfusão tecidual. Já cansei de falar isso em sala, né? A quantidade de sangue que está correndo ali nos tecidos, né? Tecidual de tecido. Ou seja, olha como que parece complexo, mas não é. Se a gente compreende a matéria, a gente compreende o fio da meada tudo. Olha só. Se eu tenho baixa de sangue, ou seja, de volume por uma hemorragia, tá? Eu vou ter baixa de quê? De O2, vocês concordam? Porque não é o sangue que carrega lá o O2? E aí, o que eu vou começar a fazer no meu corpo? Eu vou mudar o metabolismo desse corpo para compensar. Então, lá do sistema aeróbico, eu vou passar para o sistema anaeróbico como uma forma de compensar, porque eu não preciso de energia ATP, eu preciso de O2, né? E aí uma coisa acaba linkando a outra. E aí, gente, por causa do débito cardíaco que acaba caindo, tá? Por causa deste volume que acaba caindo depois, né? Eu vou ter mecanismos, tá? Como ativação simpática. Que eu não vou delongar aqui muito, tá? Por quê? Senão vai confundir a cabeça de vocês. Vocês devem retomar essa aula para vocês lembrarem aí da circulação sanguínea, ok? Desse débito cardíaco. Mas uma coisa tem a ver com a outra, tá? Então, esse débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, e uma vez que ocorre essa perda de volume, seja no choque não hemorrágico ou hemorrágico, que está dentro do hipovolêmico, né, da volemia, eu posso ter aí essa ativação simpática, por exemplo, né, como uma forma de compensar, porque eu tenho baixa de O2 circulante, tá? E aí, o que ocorre, gente? Ocorre uma contração de quê? De arteríolas. O que é arteríolas? É lá daquele sistema, né, periférico e tudo, vocês devem recordar, né? Veia, artéria. E aí, com essa contração dessas arteríolas, eu aumento o quê? Eu aumento a minha resistência vascular periférica, tá? Por que ocorre esse aumento das arteríolas, então? Da contração das arteríolas? Por causa desse aumento da resistência vascular. O que é o aumento da resistência, gente? Vascular. Quando eu aumento a resistência, eu estou fazendo o quê? Vascular. O que eu estou fazendo? Estou promovendo o quê? Uma contração. Uma forma o quê? De falar assim com o meu sistema periférico, lá no pé, no dedão, né? No hálux. Falar assim com ele, olha, eu estou fazendo uma resistência vascular periférica aqui para o sangue, né? Lembra da mangueira aí, para o sangue ir melhor, né? Através do retorno venoso, tá? E aí ocorre, então, essa ativação simpática, esse aumento da resistência vascular.
Ocorre o aumento das veias, então, visando o aumento da pré-carga em consequência do retorno venoso. O que é isso, Priscila? Gente, se o retorno venoso ocorre uma resistência vascular periférica aumenta, eu vou aumentar uma pré-carga lá do meu átrio. Por onde que volta o sangue? Ele volta através das veias cavas, não é isso? Então, volta através das veias cavas, superiores e inferiores, e vai para o átrio direito. Olha como que tem tudo a ver, né? E lá nesse átrio direito, se eu aumento essa pré-carga, tá? Se eu aumento lá, eu vou aumentar meu ventrículo direito, eu vou aumentar esse retorno da microcirculação posteriormente para o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Ai, tá muito complicado, Priscila. Tá complicado porque não estudou lá a circulação. Então, pega a circulação, desenha 1 milhão de vezes no caderno. Eu sempre falei com vocês, o melhor método de estudo comprovado cientificamente é você explicar. Explica para o espelho, para o colega, para mim, tá? Pode mandar um vídeo explicando para mim que eu vou adorar, ok? Que eu quero que vocês façam? Uma atividade para vocês não esquecerem nunca mais, para servir o resto da vida, tá? Explique, tá? Explica, se quiser montar aí aula, monta, manda para mim que eu corrijo, ok? Mas eu quero que vocês expliquem essa circulação, ok? O volume lá, sistólico, tem a ver, sístole tem a ver com contração, tá? Então, eu quero que vocês desenhem desde o ventrículo esquerdo, vamos lá, vou falar aqui rapidamente. Ventrículo esquerdo ejeta o sangue, ok? Para a veia cava, ó, para a artéria, não é isso? Qual a artéria principal do nosso corpo? A aorta, tá? Dessa aorta, gente, esse sangue, ele vai ter que retornar. Não vai ter que retornar? Por que ele tem que retornar para o coração? Porque ele precisa ser oxigenado. Precisa ocorrer a circulação, né? Retorna através das veias cavas superiores e inferiores para o átrio direito. Do átrio direito vai para o ventrículo direito. Através de quê? Das artérias. As artérias, ok. Quais artérias, gente? Pulmonares, né? E aí, através do pulmão, né, que vai ser o ventrículo direito vai mandar para o pulmão, tá? Para quê? Para oxigenar. Essa é o que a gente chama de microcirculação, alguns autores, tá? E aí, vocês vão lembrar que eu falei que o único lugar do corpo humano que ocorre diferente, tá? Aqui no caso, a veia vai carregar sangue rico em oxigênio e as artérias sangue pobre em oxigênio é nessa microcirculação, tá? E aí do pulmão, então, vai para onde, gente? Vai para o átrio esquerdo. Através de quê? Se é o contrário. Passei pelo pulmão, pulmão rico em oxigênio, sangue rico em oxigênio. Eu falei que é o contrário. Então, só pode ser através das veias pulmonares, né? Vai para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, gente, vai para o ventrículo esquerdo, tá? E aí, o ventrículo esquerdo, então, começa todo o circuito novamente ali, toda a grande circulação. Isso vocês têm que ter, assim, é o beabá, né? É o basiquinho, tá? O que é o débito cardíaco, então? A quantidade de volume de sangue que está lá dentro, né, desse ventrículo, tá? Para quê? Para ser ejetado
ejetada onde? Na aorta. É o volume sistólico, tá? Frequência cardíaca, vezes a frequência cardíaca. O que tem a ver frequência cardio? Quantidade de vezes que bate o coração, que contrai. Tem a ver com contração, né? Então, vocês vão ver lá no choque cardiogênico que não tem a ver com choque hipovolêmico, tá? Apesar de ambos ocasionarem perda de oferta de O2, né, mexer no metabolismo, no débito cardíaco, apesar da sintomatologia parecida, são mecanismos diferentes. Aqui nós estamos falando de baixa de volume e não de contração cardíaca, lá de problema cardíaco, igual ocorre quem tem problema no miocárdio lá, por exemplo, que dá o choque cardiogênico. O volume está ok, mas a frequência não está, tá? Vou parar por aqui hoje, vocês dão uma estudadinha para ir para a segunda aula, tá? As causas, então, pode ser devido aí a perdas por cortes profundos, ferimentos e tudo, hemorragia interna. Pode ser por causa de queimaduras graves, né? Porque tem a perda do plasma. E a perda por meio, igual eu falei, não hemorrágico, tá? Diarreia, vômito, e aí tem a questão da transferência para o meio extravascular, né? No caso dos edemas e tudo, ok? Mas se vocês saírem, tá, dessa aula lembrando da circulação, da grande e pequena circulação e do que é o débito cardíaco, eu já fico feliz. O que é sístole, né? O que é diástole? O que é volume sistólico? O que é uma frequência cardíaca? Tá? É isso que eu quero que vocês lembrem, ok? Porque e recordam sempre, tá? Que a resistência periférica, ou seja, a dilatação ou contração dos vasos periféricos é inverso ao débito cardíaco. O que isso quer dizer, Priscila? Quer dizer que se a minha resistência periférica ela aumenta, meu débito vai diminuir. Se a resistência ela diminui, o débito aumenta. E aí, por quê? Né? Aí vocês vão estudar para a próxima aula, tá bom?